Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu venho mostrar uma Bíblia para vocês. Essa Bíblia aqui, ela é voltada para o público feminino. E essa Bíblia aqui, ela tem algumas coisas bem interessantes que eu encontrei ela recentemente no mercado. Eu já tinha visto essa Bíblia aqui há muito tempo, mas ela não me chamou tanta atenção na época, porque eu não tinha visto nenhum review dessa Bíblia, ninguém explicando sobre ela. Só que eu fui dar uma olhada melhor e eu achei essa Bíblia muito interessante. Ó, eu vou mostrar para ela para vocês e conforme eu for mostrando, eu vou falando com vocês do que se trata. Primeiramente, eu comprei essa Bíblia aqui por R$ 64. Foi um preço super acessível pelo que ela entrega de conteúdo. Porém, o material dela não é muito bom. Se você comprar essa Bíblia aqui na faixa de R$ 70 ou até 80, ainda compensa. Mas se você conseguir comprar como eu, num valor bem em conta, vale mais a pena. Eu não gostei dessa capa, mas tem muita gente que gosta. Mas essa capa aqui era a que estava vindo com preço mais em conta. E tem uma de zíper que está na faixa de R$ 70, de 70 a 72. Porém, eu não optei pela de zíper, apesar de eu ter gostado mais da capa da de zíper, porque ela aqui, ó, tem quina, tá vendo? Ela não é arredondada. E o zíper fica muito apertadinho aqui. Então, eu fiquei com medo de começar a danificar a página da Bíblia. Eu preferi optar por essa daqui, que até na hora de folhear fica um pouco mais fácil, que o zíper fica aqui tampando, né? Mas enfim, aí, ó, já que eu tô aqui, eu vou mostrar. Ela vem com esse brilho, com esse glitter, tá vendo? Bem bonita, com um fundo cinza. E ela tem esses índices de dedo, sabe? Fica fácil de você procurar os textos. Ela vem com harpa também, ó. Deixa eu logo mostrar pra vocês. Ó, ela vem com harpa pentecostal aqui atrás. Ó, a letra da harpa, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o índice da harpa, né? Ó, tem o subtítulo em verde escuro e tem o refrão do hino em verde também, só que a letra fica mais fininha. Ó, é em verde também, é porque talvez não esteja dando para ver, mas é em verde. Aí você consegue destacar qual é o refrão quando você estiver louvando ao Senhor, né? Na sua igreja, ó. E ela é completinha aqui nos hinos, vai até o final, ó, finaliza aqui com a harpa. E ela tem uma contracapa branca. Essa minha Bíblia aqui, ela veio um pouco amassada, mas com o tempo eu vou desamassando ela. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês era para o conteúdo mesmo. Ó, deixa eu abrir ela aqui, ó. Ela é bem grandona, ela tem 25 assim de altura por 19, ela é super grande essa Bíblia aqui, e ela tem 4 centímetros de espessura. Ela é bem grande, bem grandona mesmo. E ela foi publicada por essa empresa aqui, ó, King Cross, e ela usa a versão revista corrigida da grafia simplificada. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Revista corrigida da grafia simplificada, ou seja, é a revista corrigida de 97. Seria a revista corrigida mais tradicional que a gente tem hoje no mercado para comprar. E ela tem os seus estudos original dessa Bíblia aqui, ó. The Seb Woman's Bible. Eu não sei se eu falei certo, mas se você buscar no YouTube, você vai encontrar vídeos mostrando essa Bíblia aqui, em inglês. Porém, eu não sei se vai ter tradução. E ela também tirou alguns artigos da Seb Study Bible. Mas ela tem a sua construção inspirada nessa Bíblia aqui. Inclusive, a forma que foi exposto os artigos, tudo, é exatamente como essa Bíblia aqui. Porém, é num tom de vinho. Aonde você vai ver verde aqui, lá tá tom de vinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o Antigo Testamento. Aliás, o conteúdo que você vai encontrar, né? O índice aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Olha só que interessante. Você vai ter aqui a abreviatura, o capítulo e a página que você vai encontrar. Tem todas umas informações e tem algumas coisas extras aqui que eu não vou falar agora, vou mostrar que está lá no final da Bíblia. Mas aqui no começo você vai ver algumas citações já. E aqui tem assim, ó, conselho editorial explicando por que surgiu essa Bíblia,
e tal. Tem alguns nomes aqui sendo citados, mas principalmente aqui, ó, colaboradoras. Você vai ver a lista de todos os colaboradores dessa Bíblia, de quem trabalhou nessa Bíblia, e você vai conseguir, se você quiser, você consegue pesquisar sobre essas pessoas e encontrar as informações necessárias para você tirar as suas dúvidas, saber qual é a linha que eles pensam, que eles defendem. E tem o prefácio do projeto da Bíblia. Por que essa Bíblia foi criada, né? Tem a dos Estados Unidos, mas essa Bíblia aqui, ela foi inspirada naquela Bíblia, mas ela é uma obra, né? Passou pelos critérios brasileiros e tudo mais, né? Tem uma comissão que trabalhou nela e ela traz alguns tópicos interessantes. Todos os livros da Bíblia vão ter introdução, que está demarcado aqui, ó. Reflexões, isso daqui você vai ver em toda a Bíblia, reflexões, é o que mais você vai encontrar. Artigos, perfis de alguns personagens bíblicos e também tem mapas, tabelas e ilustrações. Não são muitos, mas tem alguns ao longo da Bíblia. E tem algumas coisas a mais que eu vou mostrar para vocês. Ó, tem aqui uma página com as medidas da Bíblia. Ó, medidas monetárias e medidas lineares e de capacidade. E tem aqui o Antigo Testamento. Ó, esse antigo aqui, ó, tá em verde e aqui tá em preto. Olha só que bonito, né? E antes de eu começar, eu vou falar sobre a página. Essa página aqui, ela é boa, porém existem melhores no mercado. Mas olha só, aqui atrás você já vai encontrar texto, certo? Ó, tá vendo aqui? Você vê uma sombra, mas você não vê aquele efeito fantasma que te prejudica na leitura. Então, e ela é quase branca, ela é um tom assim de como se fosse gelo, branco gelo. Então, ela é boa. Essa página ela é boa. Eu só não testei para ver se aguenta algum tipo de marcador. Lapiseira eu acho que vai aguentar. Eu vou testar aqui agora. Vou botar aqui um coraçãozinho. Deixa eu ver aqui, ó. Não aparece. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas lapiseira, ela aguenta. Mas eu quero dizer assim, marca-texto mesmo. Tipo, eu vou passar um marca-texto. Eu não sei se ela vai aguentar. Eu não vou testar nessa página aqui. Eu vou testar em alguma outra página, né? Para não prejudicar a Bíblia. Caso ela não aguente, eu não esteja, vamos dizer, aqui o marcador e atrás está tudo manchado, né? Eu vou testar numa página mais adequada. Quando eu fizer esse teste, eu vou mostrar para vocês. Aí começa aqui, ó, o livro de Gênesis. Tem uma introdução ao livro de Gênesis. Essa introdução aqui não tem muitas demarcações, mas tem livros que têm demarcações. Ó, aqui é só um texto direto trazendo essa introdução do livro de Gênesis. Inclusive tem o autor de quem escreveu essa introdução. Tem aqui um fechozinho, ó, bonitinho, né? Sobrou espaço, ó. E tem aqui, começa a Bíblia. Tem aqui, ó, reflexão. Todas as vezes que a gente encontrar essa reflexão, vai estar nesse tomzinho de verde, que ficou mais claro do que o texto, mas dá para ler tranquilamente. E tem assim, ó, essa reflexão é destinada de Gênesis 1 até Gênesis 2:4. Tá vendo? Sempre vai ter da onde que ela tá tirando essa reflexão, tá se referindo a que texto. E você vai encontrar o texto bíblico com o subtítulo em verde. Ó, sempre vai estar em verde, isso também é legal, porque você consegue distinguir o que é subtítulo, o que é texto. Tem aqui um artigo tratando sobre um assunto, e esse artigo aqui não tem um texto tipo referente, mas sempre está falando sobre o que está sendo apresentado aqui, ou num texto mais próximo possível, sabe? Mas ele não está escrevendo aqui qual é o versículo exato que ele está se referindo, porque isso daqui não é um devocional, é um artigo de desenvolvimento daquilo que está sendo tratado, sabe? Do texto. E tem o autor aqui do artigo. Olha só a letra dessa Bíblia. Eu achei muito grande e ela não é versículo embaixo de versículo, é bloco de texto. Olha só. Só que os versículos estão em um negrito mais forte, mais expressivo do que do texto. Então, você consegue bater o olho e perceber onde estão os versículos. Mas é bloco de texto. Eu achei essa construção boa, por quê? Porque você consegue perceber exatamente aonde começa o assunto e aonde finaliza, aonde você precisa ir até o próximo bloco de texto, sabe? Para você
compreender corretamente a estrutura do texto. Antes de eu virar a página, eu queria falar para vocês que essa Bíblia aqui traz as palavras de Deus em azul. Porém, não é todas as vezes que Deus fala que você vai encontrar em azul. Aí você fala assim, Daniele, como assim? Ó, por exemplo, aqui no início você não vê nada de azul, tá tudo em preto. Aí eu vou virar a página aqui e você já vai encontrar um texto em azul. Ó, olha só como é que é bonita, né? Ela é bem grandona. Ó, tem uma outra reflexão aqui. Aqui tá em azul, só que aqui tem um combo. Aqui é palavras de Deus em azul, mas também tem um fundo verde. Quando tiver fundo verde, tem relação com promessas. Mas essa palavra de Deus aqui, ó, tá em azul. Aí, se a gente virar, a gente vai encontrar outras palavras de Deus em azul. Mas quando eu achar um texto sem esse fundo, aí eu vou explicar melhor para vocês. Ó, personagem Eva, tá trabalhando em cima dela, tá vendo aqui? Tem sempre esse passada de pincel, tá vendo? E o nomezinho dela aqui bem bonito, né? E olha só, o Gênesis aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Olha só como é que tá bonito esse nome aqui do livro, né? Tá muito bonito. E vamos lá, vamos para frente, que aí eu mostro para vocês quando tiver sem esse fundo, assim. Olha só, artigos grandes. Não é em todo lugar que você vai encontrar artigo, mas tem muito artigo. Mas o que você mais vai encontrar, ó, outros personagens, tá vendo? Perfil, as filhas de Sete, a mulher de Caim, tá vendo? Aí tem, ó, sempre reflexão. Reflexão você vai encontrar em toda a Bíblia, em todas as páginas praticamente. Aqui encontramos um texto com palavras de Deus em azul, só que não tá com nenhum fundo, que aí fica mais fácil de vocês identificarem. O que acontece? Por que não tem as palavras de Deus em azul em todas as palavras de Deus? Em todas as vezes que é citado a palavra de Deus. Por que isso acontece? Eu dei uma pesquisada e até onde eu pude ver, eles usam essas palavras em azul de Deus para destacar o caráter de Deus, a vontade de Deus e a aliança de Deus em ação. O que seria isso? As promessas de Deus que são eternas, instruções divinas, instruções de Deus para o homem e Deus ensinando como viver diante dele. Como nós podemos viver diante de Deus de uma forma que agrada a Deus. E isso sendo palavras de Deus, sabe? Porque toda a Bíblia é palavra de Deus, mas eles destacaram em azul se referindo a isso. Inclusive, eu vou colocar aí na tela aí de uma forma mais direitinha essa fala que eu acabei de falar com vocês, para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Aí deixa eu voltar aqui um pouquinho só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo... Deixa eu voltar aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Por exemplo, aqui, ó. Aqui não seria propriamente palavra de Deus, seria a palavra de Adão. Só que Adão está falando algo que Deus quer. Como nós vivamos, olha só. E disse Adão, esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Tá vendo? Esse aqui é o jeito certo de viver diante de Deus, referindo-se à união do casal, referindo-se ao casamento, ao homem e à mulher. Então, essa palavra aqui tem a ver com uma instrução divina de como viver diante de Deus. E essas são as palavras aqui, foram ditas pela boca de Adão, só que foram totalmente inspiradas por Deus. E ele, nesse momento aqui, ele estava falando como representante do povo, do ser humano, ele estava falando que como representante da humanidade, mas trazendo exatamente como viver corretamente diante de Deus. Aí eu achei isso muito interessante, a escolha de palavras em azul que eles escolheram trazer. E aonde tiver pintado de verde assim, ó, com fundo verde, são relacionados a promessas. Só que tem dois tipos de cores. Eu vou folheando a Bíblia, aí quando eu encontrar eu mostro para vocês. Ó, aqui nós temos palavras em azul. E quando tiver, por exemplo, a palavra de Deus sendo falada, mas o texto tiver trazendo uma narrativa, vai entrar em preto.
ou quando estiver trazendo vamos dizer, uma ordenança de modo geral, ou punição para o povo estrangeiro, você vai encontrar em preto. Mas quando estiver referindo a esses temas que eu falei, aí vai ficar em azul. Ó, deixa eu passar um pouquinho para frente para ver se eu encontro aquelas... Ah, aqui, ó. Uma tabela que eles trouxeram, uma ilustração. Tem alguns mapas aqui nessa Bíblia também. Aqui o livro de Números. Ó, a introdução do livro de Números. Ó, essa Bíblia tá colada ainda, porque eu recebi ela chegou hoje para mim, aí eu já resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então, eu pesquisei sobre ela, mas a minha pesquisa tá de forma inicial ainda, ó. Aqui, fala sobre essa palavra aqui, ó. Aí eu não sei se essa palavra eu posso falar no YouTube, então eu prefiro só que vocês leiam, porque eu quero que bastante gente tenha acesso a esse material aqui, esse vídeo, porque é interessante... Uma Bíblia voltada para o público feminino, que tem um preço super acessível, que é boa de usar na igreja, porque tem a letra grande, tem a página boa, e traz um olhar bem interessante de recurso para a mulher. Muito legal isso. Ah, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Aqui tem a reflexão. Quando tem essa parte de reflexão aqui, o texto, ó, ele continua aqui. E aqui, ó, dá segmento embaixo, tá vendo? Aí ele faz essa diagramação diferenciada. Ó, tem aqui, ó, um artigo sobre essa palavra aqui, ó. Ó, eu vou dar uma andada mais rápida pra eu ver se eu acho aqui pra vocês. A serva da mulher de Naamã, tem um artigo sobre ela. É pequeno, pelo jeito. A mulher de Naamã. Só que mesmo sendo pequeno, se tiver profundidade, é o suficiente para trabalhar em cima dessas personagens, né? Porque às vezes a gente fica impressionado com um artigo super grande, mas às vezes, em poucas palavras, você fala muita coisa. Ó, aqui não temos uma introdução, mas fala assim, veja o início de 1ª Crônicas, para ver a introdução de 2ª Crônicas. Eu quero voltar lá para ver, porque... Eu acho interessante quando eles unem as introduções, porque eles querem te passar a mensagem que esse livro aqui, eles foram escritos, eles foram construídos para ser uma única obra. Então, quando você lê 2ª Crônicas, você não pode desconsiderar 1ª Crônicas. Ó, aqui a introdução de 1ª e 2ª Crônicas, ó, aqui você está dizendo. E vai até aqui. Ó, interessante, né? Vamos continuar. Eu acho bem interessante isso, quando a Bíblia traz esse tipo de recurso. E até onde eu pude ver, esses artigos aqui, ó, eles trazem informações com base histórico-cultural. Não é uma reflexão devocional, é histórico-cultural. O que seria mais devocional, um pouco mais, seriam essas reflexões aqui, mas com uma pegada assim, para você praticar na sua vida o texto. E aqui seria mais um artigo com informações histórico-culturais referindo-se ao texto em questão, ao assunto. Ó, aqui a gente tem um mapa. Na verdade, não é mapa, deixa eu ver aqui. Neemias e a reconstrução do muro de Jerusalém. Aqui você consegue visualizar como foi a reconstrução do muro. Olha só, interessante, né? Para você ter um visual de como foi esse processo, né? Porque enquanto eles reconstruíram o muro, eles sofreram muitos ataques e eles tinham que, com uma mão, trabalhar na obra e com a outra mão segurar a espada, né, para lutar contra os seus inimigos. E olha só como é que esse muro ele era grande, né? Então, foram divididos, né? As famílias, os povos foram divididos por seções para trabalhar em cima desse projeto, que foi um projeto que demandou muito esforço, né? Muita atenção. E é interessante a gente ter esse visual, sabe? Essa Bíblia aqui, ela não traz muitos materiais, assim, mas o que ela traz é interessante. Parece que ela escolheu o que podia ser trazido. Aqui, nós temos aqui um fundo verde. O fundo verde eu já tinha mostrado para vocês, né? E aqui tem aqui, ó, o banquete de Esther. Tem um gráfico falando sobre o banquete de Esther. Ó, nós vamos andar um pouquinho para frente. Olha só, reflexão grande, né? Ela no livro de Salmos é cheio de reflexões, eu passei batido. Provérbios.
Ó, Salmos aqui tem muitas reflexões. E a reflexão é referente a cada salmo. Tipo assim, que tem, né? Quando ela traz, ó. Aqui são alguns salmos. Salmos 93, 95 e do 95 ao 99, tá vendo? Interessante também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em Provérbios, que traz sobre a mulher virtuosa. Olha só que interessante. Aqui traz as palavras no dicionário em hebraico. Cada versículo desse aqui começa com uma marcação do dicionário em hebraico. E olha só, aqui está em verde. Aí fica fácil de você identificar. Eu achei isso aqui legal, sabe? Eu achei interessante. Aqui, inclusive, fala sobre a mãe de Lemuel. Ó, trabalha em cima dessa personagem, que é muito importante para nós, né? E deixa eu ver como é que tá no Salmo 119. Que eu fiquei curiosa agora também. 119. Olha aqui. Tem aqui, ó, em cima. Ó, tá aqui no cantinho. Deixa eu ver. Olha, só que tá em verde também. Mesmo que tá no cantinho, tá em verde. Ó, porque a gente tem que lembrar que ela usa o layout ou a diagramação da Bíblia, da grafia simplificada, que seria dessa Bíblia aqui, ó. É essa estrutura que ela usa. Ela não usa a estrutura da SBB. Ó, tá vendo? Ela usa a estrutura da grafia simplificada. Aí, então, ela trouxe, ó, com uma cor diferente para você conseguir identificar, tá? De verde. Mas ficou mais sutil. Ó, vamos seguir mais para frente, que eu tinha... Aqui, tá vendo? Ficou amassado, ó. Mas depois, com o tempo, eu vou desamassar essa Bíblia. E se caso essa capa aqui, ela não aguentar muito tempo, eu vou trocar, vou botar outra capa nela, porque esse miolo aqui, ó, é muito interessante, muito rico. E é grande, né? Eu tenho gostado de usar Bíblias de tamanho grande. Ó, aqui, ó, a gente vai entrar no Novo Testamento. Ó, Novo Testamento do mesmo jeito lá do Antigo, bem bonito. E a gente vai começar a ter as palavras de Jesus em vermelho. Ó, aqui eu não olhei se todas as palavras de Jesus estão em vermelho ou se também tem alguma distinção, mas até onde eu pude ver, todas as palavras de Jesus estão em destaque. Inclusive, está escrito aqui, ó. Falas de Jesus em realce, tá vendo? Então, dá a entender que são todas as falas de Jesus que estão em destaque. Aqui, tá vendo as promessas em azul? Não é só porque virou para o Antigo para o Novo Testamento, não. É porque tem alguma diferença entre as promessas. Ó, tinha um negócio aqui. Aqui. Contexto histórico dos livros proféticos. Contexto histórico dos livros proféticos. Tá vendo? Essas duas páginas, ela traz esse negócio aqui que é interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, porque eu tinha achado no Antigo Testamento. Olha só, o templo na visão de Ezequiel. Olha só que interessante. E vamos um pouquinho para frente. Ó, as palavras de Jesus em vermelho. Aí nós continuamos encontrando as palavras de Deus em azul, tá vendo aqui? Porque ela trabalha em cima desse tema que eu falei com vocês. Então, você continua recebendo as palavras de Deus em azul com essa estrutura. Promessas eternas, instruções divinas e como viver diante de Deus, sabe? Fala sobre o caráter de Deus, a vontade de Deus e a aliança de Deus com o homem. Então, você continua encontrando essas palavras em azul no Novo Testamento também. Isso não se limita só ao Antigo Testamento. Ó, a mulher do fluxo de sangue, além de o texto falar sobre ela, ainda trabalha a personagem, né? Aqui, no livro de Mateus, a gente percebe essa diferença. Ó, aqui tem duas cores de fundo, tá vendo? Aqui tem azul e aqui tem verde. Eu não sei porque eles estão fazendo essa diferença. Eu sei que esse fundo aqui são relacionados a promessas. Mas eu não sei por que alguns receberam fundo azul e alguns receberam fundo verde.
Se você já tem essa Bíblia e você já sabe, conta para mim nos comentários para eu ficar sabendo, porque eu não sei. E eu dei uma lida boa na Bíblia e eu não encontrei nenhuma descrição do porquê. Inclusive, as palavras de Deus que estão em destaque só em alguns casos específicos, que sobre o que eu falei com vocês, também não achei nada falando sobre isso, a não ser que eu tenha lido tão rápido que não tenha prestado atenção. Ó, aí agora, olha só. Maria, a mãe de Jesus, um texto grandão falando sobre a mãe de Jesus, né? Legal. Ó, aí... Vamos lá agora pro finalzinho da Bíblia, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Olha aqui. No livro de Timóteo, a gente vê palavras em azul, tá vendo? Inclusive, no livro de Tiago, ó, livro de Hebreus, a gente vai encontrar palavras em azul. Ó, tá vendo aqui? No livro de Tiago, a gente vai ver muitas palavras em azul. Ó, Tiago aqui, ó. Ó, Tiago. Olha aqui um artigo sobre o casamento. O livro de Tiago, a gente vai encontrar palavras em azul. Ó, e Apocalipse, a gente também vai encontrar palavras em azul. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Apesar de ter falas de Jesus lá em Apocalipse, a gente também vai encontrar, olha aqui, palavras em azul, palavras em vermelho. E, olha só, aqui é falando sobre as cartas, né? Aí você vai ver as palavras em vermelho, mas você também vai encontrar palavras em azul. Aí eu achei isso muito interessante, porque tem essa estrutura, sabe? Ela considera essa estrutura. Ó, aqui temos palavras em vermelho, palavras em azul, e aqui, olha só, no finalzinho finaliza com uma palavra em azul, que é assim, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. É assim que finaliza a Bíblia, com as palavras em azul. E, antes de eu voltar aqui um pouquinho, eu quero mostrar para vocês. Aqui tem o índice. Ó, aqui você vai encontrar a estrutura dos recursos adicionais que essa Bíblia tem. Índice das mulheres mencionadas pelo nome. Aí você vai encontrar aqui Abigail 1, 2... Abiail. Olha, tem... Tá vendo? Interessante. Depois eu vou lá procurar. Ó, Agar. E, inclusive, aqui eu acho que é um perfil, tá vendo? Quando tem isso daqui, eu acho que é quando trabalha um perfil dela. Ó, vamos ver uma mais perto. Aqui, Agar. Página 1373. Aqui. 1373. Agar. Aqui, tá vendo? É exatamente isso. Quando tem esse marcador assim mais negrito, é porque tá trabalhando também ela no perfil. Você não vai encontrar ela só no texto. Você vai encontrar também trabalhando em cima dessa personagem. Ó, tá vendo? Aí tem aqui e também, ó, bastante, ó. Ó, não acabou, não. E tem aqui o índice das mulheres não mencionadas pelo nome, que tem mulheres que não tiveram seu nome mencionado, mas elas estão presentes na Bíblia. Inclusive, há artigos em cima dessas mulheres também. Por exemplo, a mulher de Caim, que a gente viu lá atrás. Aí tem aqui o livro que você vai encontrar, ó. Gênesis, Êxodo. Aí você vai vendo onde você vai encontrando bastante mulheres, né? Ó, esse índice aqui ela é bem grande. E aqui agora índice dos artigos em ordem alfabética. Ó, aí tipo você quer um título do artigo. Ó, bem-aventurada, bodas, bondade, casadas com Cristo, casamento, celebração, chamado, tá vendo? Ó, chamado tem 2. Olha só. Depois eu vou ler um artigo desses com vocês. Deixa eu só finalizar isso daqui. Ó, agora, índice dos artigos em ordem dos livros. Ah, tá. Se você quiser saber quais artigos você vai encontrar no livro de Gênesis. Aí você vê o nome dos artigos e você sabe que todos eles estão no livro de Gênesis. Ou se você quiser algum livro em específico, que às vezes você quer ver o que é falado, vamos dizer, lá no livro de 1 Timóteo, sobre as mulheres. Aí você vai ver
os artigos que tem lá em 1 Timóteo. Por exemplo, vestes, diaconisa, chamado, adolescência, viúvas, hospitalidade, Tito, filhos e fé, tá vendo? Aí isso também, casamento está lá em Hebreus. Isso também é interessante. Caso... aqui tem um que é dependência. É lá em Romanos. Interessante. Aí tem índice dos mapas, tabelas e ilustrações. Essa parte aqui, ela é legal porque você consegue ir diretamente onde você está precisando, mas não é muita coisa, não. Mas aí eu já vou olhar esse daqui também com vocês. Planos de leitura bíblica. Plano de leitura panorâmica da Bíblia em 1 mês. Olha só que legal isso daqui. Ele te sugere textos para você ler de forma panorâmica a Bíblia, tipo você dando uma olhada geral em toda a estrutura da Bíblia, mas em 1 mês. E ele te dá textos específicos para você ler. Aí aqui você vai encontrar, criação, Adão e Eva, que refere-se ao pecado. Criação, pecado, graça, escolhidos, família, perdão, libertação, maná, aliança, santidade, consequências, tempo, opressão, exílio, compaixão, e isso aqui tudo é texto bíblico. Salvação, tentação, discípulos, milagres, reino, Messias, memórias, crucificação, ressurreição, igreja, ousadia, perseguição, missionário, assembleia, encorajamento e Nova Jerusalém. Olha só que legal. E aqui tem os textos. São textos... parte de texto, não é tipo um versículo, então isso também é legal. E aqui você vai encontrar os títulos, eu acho que você vai encontrar na Bíblia. Por exemplo, aqui salvação está escrito assim, o nascimento de Jesus. Eu acho que é o subtítulo que você vai encontrar lá no texto. Para quando chegar lá, você não ficar procurando esses títulos aqui. Você vai tipo direto nesse título aqui. Mas tem o texto aqui também de base. Essa leitura aqui você faz em 1 mês, em 30 dias. E também tem aqui, plano de leitura do Novo Testamento em 90 dias. Eu não sei se tem todos os textos do Novo Testamento, mas eu acho que tem, porque são, de 3 a 4 capítulos por dia. Então, talvez tenha todos os livros do Novo Testamento. Ele te ajuda a ler todo o Novo Testamento em 90 dias, no prazo de 3 meses. É interessante também. E tem o plano de leitura bíblica para 1 ano. Ele te dá aqui para você ler em 1 ano. Eu não sei se estão todos os livros da Bíblia aqui, porque eu tenho que olhar aprofundadamente. Mas até onde eu estou observando, parece que sim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui tem os números da semana. São 52 semanas. Aí se você ler todos os dias seguindo a ordem, olha só que interessante. Toda segunda você vai dar na sequência de Gênesis. Só que aqui, segunda você lê Gênesis. Terça você vai ler Josué. Quarta você vai ler Salmos. Quinta, Jó. Olha só que interessante. Na mesma semana. Tipo, você vai alternar entre os livros. Legal, né? Diferente. E tem aqui, promessas para as mulheres. São aqueles textinhos com fundo verde e azul. Tem aqui promessas por livros. Se você quiser buscar quais promessas tem em determinado livro. Bastante coisa. E tem promessas por temas. Por exemplo, aflição, ajuda, alegria, ansiedade, anjos, amizade, amor de Deus, amor, bênçãos, confiança, conforto. Tem bastante coisa, tá vendo? Libertação, lágrimas, salvação, sacrifício, tempo, segurança. Vai até aqui. E aqui começa a harpa que eu falei com vocês. Inclusive tem um marcadorzinho aqui só para harpa. Tá vendo? Bem interessante essa Bíblia, tem bastante informação. E tem aqui, eu queria mostrar a ilustração para vocês. O Templo de Salomão, 442. E depois a gente volta aqui. Que a única ilustração que eu achei nessa Bíblia, eu achei bonito para mostrar para vocês. A página colada.
Aqui mesmo, ó. Tá com um fundo verde, mas a ilustração tá direitinha. Eu tenho bíblias que tem essa ilustração aqui de forma melhor. Mas essa daqui trouxe exatamente o que tá na imagem, só que tá com esse fundo aqui verde, tá trabalhada toda no verde. Mas tudo que tem nas outras tem aqui. Ó, mais bonito, né? Eu gostei. E veio somente essa ilustração, assim, tipo como se fosse uma figura. Mas eu achei interessante vir essa ilustração. Ó, tá aqui ainda o títulozinho, o Templo de Salomão. Agora eu queria voltar aqui para a gente ler algum desses artigos, porque eu falei muito sobre a estrutura da Bíblia, tal, sobre algumas questões interessantes, sobre a escolha de destacar a palavra de Deus em alguns assuntos específicos, mas eu também queria ler um artigo com vocês. Eu só vou ler um. Ó, eu acho que eu vou ler esse aqui do casamento, 1442, porque eu acho importante, está lá em Hebreus, né? Que fica mais fácil da gente procurar. Aqui. Eu quero ler esse artigo aqui do casamento. Na Bíblia, a natureza do casamento varia. Às vezes, o marido tinha muitas esposas ou até mesmo tomava as suas escravas como concubinas. Observe Abraão e Davi, por exemplo. No entanto, o casamento também é um tipo de aliança, um compromisso feito entre duas pessoas. Naquele tempo, assim como agora, esse tipo de aliança oferece direitos, proteção e benefícios legais. O mais importante de tudo isso, porém, é que essa aliança com outras pessoas reflete a própria aliança de Deus com os homens, mais plenamente realizada no seu compromisso em nos amar, cuidar de nós e nunca nos deixar. Olha só que interessante isso aqui. O casamento, ele reflete o nosso relacionamento com Deus. E olha só, nos amar, cuidar de nós e nunca nos deixar. Por isso que o casamento foi feito para durar até o fim de nossas vidas, porque ele reflete o nosso relacionamento com Deus. E ele deve ser perpétuo, não deve ser rompido, porque a gente não gostaria que Deus rompesse o relacionamento dele conosco e nos deixasse, né? Porque por causa de o motivo que seja, né? A gente quer que Deus permaneça conosco, que essa nossa conexão com Deus nunca seja perdida e rompida. Vamos lá. Uma aliança pode ser quebrada? É claro que pode. As pessoas podem escolher não ser fiéis ou um parceiro pode abusar do outro. Mas, como tudo na vida, existem consequências para o rompimento de uma aliança. Esses casamentos abusivos, em que um dos cônjuges deve sair do relacionamento, a ruptura da vida do casal, afeta outras pessoas ao seu redor. A vítima não pode carregar o fardo de tentar consertar ou manter a aliança do casamento sozinha. Os casamentos saudáveis exigem expectativas realistas. Não se pode esperar que um ser humano preencha todas as necessidades de relacionamento de uma pessoa ou de melhor amigo, alma gêmea, amante, cônjuge, terapeuta e mentor espiritual. No entanto, o casamento pode aproximar os casais de Deus à medida que ambos experimentam e exercitam a tolerância e a graça de um para com o outro e passar a amar, respeitar, apreciar um ou outro como filhos amados de Deus. Olha só que interessante, né? Num artigo, ele tratou de assuntos sérios e que são necessários serem tratados pela igreja, mas ao mesmo tempo, numa visão cristã, corretamente cristã, bíblica, mas ao mesmo tempo nos demonstrou qual é o objetivo do casamento, né? O casamento, ele reflete o nosso relacionamento com Deus e é para durar por toda a nossa vida. Mas é claro que existem formas dessa relação ser rompida. Isso está escrito na Bíblia. E isso traz consequências
que prejudicam outras pessoas, né? Diretamente ao casal, né, que está envolvido e também aos filhos. Outras pessoas são envolvidas tendo esse reflexo, né, dessa quebra dessa aliança, né? E isso traz assim um efeito colateral para toda uma vida. Mas a gente não pode aqui se tornar juiz das questões, né? Há casos e casos, e a Bíblia mesmo lida com eles de formas específicas. Mas eu achei interessante eles tratarem sobre esse assunto. Então, gente, eu dei uma lida aqui, ó, nesses trechos aqui de reflexão, e eles não se tratam de devocionais. Não tem nada a ver com devocionais. Eu falei anteriormente porque eu não tinha parado para ler. Mas eles trazem conteúdo como se fossem comentários bíblicos, sabe? Só que eles focam em alguns capítulos ou em alguns trechos específicos. E eles têm base de forma histórico-cultural. Esses parágrafos também trazem uma informação histórico-cultural, só que aqui trabalha um tema específico. Por exemplo, aqui, aparência física. Aqui já trata sobre o texto de forma mais ampla. Por exemplo, aqui está referindo a todo o capítulo 7. Ó, eu vou ler essa reflexão aqui para vocês, só para vocês verem o que se trata. Eu não sei se vai dar para ficar com a imagem muito boa, mas eu vou ler aqui. Ó, os conselhos sobre casamento, divórcio e vida de solteiro são uma resposta a uma carta escrita pelos próprios Coríntios. Em vez de aplicarmos esses ensinamentos específicos como uma instrução a todos os tempos e lugares, seria melhor reconhecermos que o conselho de Paulo é motivado pelos comentários dos Coríntios, e ele destaca que os relacionamentos humanos afetam e refletem o relacionamento com Cristo. Isso daqui eu achei muito, muito interessante. Seus pensamentos são, em parte, moldados pela sua crença de que o retorno de Cristo é iminente. Aí ele pede para a gente ler capítulo 7, versículo 29. Isso é verdade. Eu já tinha observado que Paulo achava que Jesus ia voltar enquanto ele estivesse aqui na terra ainda, enquanto ele era vivo ainda na terra. Ele não achava que a volta de Cristo fosse há muito tempo depois, tipo que chegaria a nossa época. Ele achava que Jesus já teria voltado na época dele mesmo. Ó, deixa eu ver aqui, 7:29. Inclusive, Paulo, ele acreditava estar vivendo um período de grande tribulação, porque eles estavam sofrendo tribulações, estavam sendo perseguidos, e ele achava assim, se ele não tinha começado a viver, ia começar a qualquer momento. Pela leitura do texto dele, do texto das cartas de Paulo, dá para se entender que ele tinha essa perspectiva. Por isso que ele achava que em qualquer momento ia começar a grande tribulação, ou talvez eles já estivessem até vivendo essa grande tribulação. Ó, 7:29, depois eu vou voltar aqui para a gente terminar. Só quero ver porque ele pediu para eu olhar. 7:29. Ó, isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher sejam como se as não tivessem. Por que ele fala isso? Porque realmente ele acha que ele achava que estavam vivendo já o tempo do fim. E por que eles falam assim? Quem tem mulheres, haja como se não as tivessem. Porque no texto anterior ele fala que o homem casado vive para as coisas do mundo. Aí o que ele fala isso? Lida com questões práticas. Tipo trabalhar, pagar contas, sustentar a sua família, ver questões do dia a dia da sua esposa, dos seus filhos, dele mesmo, compromissos terrenos. Ele está focado em compromissos terrenos porque isso faz parte do papel do homem casado. Isso faz parte, por exemplo, a mulher casada lida com questões do dia a dia. Por exemplo, a mulher casada, a sua preocupação não é só ir para o culto e viver a sua vida como uma missionária do evangelho. Ela tem que se preocupar em cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, ver as questões com o seu esposo, cuidar do seu marido. E isso faz com que o foco dela
em grande parte do dia, esteja em questões práticas do dia a dia. Por quê? Porque ela é uma mulher casada. É por isso que ele estava falando aqui, porque ele fala também que o homem e a mulher solteiros, que ainda nunca se casaram, eles vivem para questões do reino, vivem para lidar com questões direcionadas, focadas no evangelho, na palavra de Deus. Esse é o foco deles. Por isso que ele fala isso aqui, porque ele está querendo dizer assim, nós estamos vivendo no tempo do fim, então o seu foco tem que ser no evangelho. Essas outras coisas aqui do dia a dia não tem mais que ser o seu foco, porque nós já estamos chegando no período do fim. Porque Paulo tinha essa perspectiva, essa visão de que eles já estavam muito perto do tempo do fim, ou talvez eles estivessem até vivendo. Vamos continuar aqui? Pelo que sabemos, Paulo nunca foi casado. Verdade. E quando fala sobre se casar ou permanecer solteiro, deixa claro que está dando o seu parecer, e não é mandamento do Senhor. Ao refletir sobre o que os coríntios haviam escrito, defende que o sexo é bom dentro do casamento. Destaca também que as diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem servir a Cristo. Não é necessário conformar-se em um padrão convencional. Se vivermos solteiros ou casados, para nos dedicar ao Senhor, ambas as situações podem servir para atrair outras pessoas a Jesus. Olha só que interessante, né? Eu gostei desse comentário, eu achei esse comentário muito equivalente a uma Bíblia de estudo, que tem notas de rodapé de Bíblia de estudo, sabe? Tipo assim, não é um comentário devocional, não tem nada de devocional nesse comentário, nessa reflexão. E aqui ele pontuou uma questão muito interessante, que Paulo estava dando seu parecer. É verdade, Paulo não estava trabalhando em cima já de um mandamento dado por Cristo, uma palavra já lançada por Cristo ou que estava sendo tratado sobre aquele assunto no Antigo Testamento, como se fosse algo novo que ele tivesse que desenvolver sobre. Só que a palavra de Paulo foi inspirada pelo Espírito Santo. Paulo, ele era visto como servo do Senhor. No final ele fala isso aqui, Será que, porém, mais bem-aventurado... Calma aí, espera aí. Segundo o meu parecer, e também, vou ler o versículo 40 todo. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim. Aqui ele estava falando das viúvas não se casar de novo, que ele achava melhor. Segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Ou seja, a partir daquele momento, as palavras de Paulo eram válidas, inclusive sobre as questões específicas que ele estava tratando. Mas é claro que, tendo esse entendimento, às vezes surge cenários ou situações que não foram trabalhadas e desenvolvidas no texto bíblico, mas a sua base para determinar o que precisa ser feito tem que ser a Bíblia, como Paulo fez. Ele não tinha, eram assuntos novos, eram questões específicas. O que ele fez? Ele se baseou nas Escrituras para trabalhar em cima daquelas questões específicas que precisavam ser resolvidas. Então, quando surgem situações novas que a Bíblia não tratou em específico sobre aquilo ali, a pessoa tem que agir com bom senso. A própria Bíblia fala sobre isso. Tem que agir com bom senso, tendo respeito pelas Escrituras e tendo o cuidado de fazer aquilo com que Deus nos ensina a fazer, levando em conta tudo que a Bíblia nos ensina, mas tendo em mente que o nosso foco não é entrar num molde, preso. É você viver de acordo com o que Deus quer que nós vivamos, sabe? E o molde que a gente tem que viver é o molde de Deus, não um molde que, se encaixa talvez nas perspectivas de fulano ou de cicrano, e sim do que Deus quer que a gente viva. E com isso eu vou finalizar esse vídeo, que é /review, né? Mas eu já falei também bastante sobre o que essa Bíblia traz, a intenção dela, a proposta dela, e com esse destaque nas palavras de Deus, só em alguns momentos específicos eu acho que essa Bíblia me ganhou por esse ponto,
E ela destacou 2 versículos aqui, eu vou ler só para a gente entender. Versículo 14 do capítulo 7. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha só o que eles destacaram em azul. Agora vamos ver no versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus do estado que ele foi chamado. Olha só, interessante, né? Os versículos que essa edição escolheu destacar. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui. Eu gostei muito dessa Bíblia. E ela é muito grandona. Ela é muito grandona mesmo, ó. Ela é grandona. E ela não é pesada, mas ela também não é totalmente leve. Ela é bem grande. Se eu tivesse alguma... Eu tenho Bíblias aqui. Eu tô pensando em uma para comparar para vocês o tamanho. Eu tenho essa Bíblia aqui, que ela é bem grande. Essa Bíblia aqui, ela tem o mesmo tamanho da Bíblia Jornada. Na Jornada, tem muita gente que tem essa Bíblia aqui, a Bíblia Sagrada na Jornada. Vamos ver se o tamanho das duas como é que fica. Essa daqui, na altura, ela passa um pouco, tá vendo? E ela passa aqui, Ela passa cerca de um dedo aqui em cima. E ela é mais grossa. Tá vendo? Ela é mais grossa. Então, para vocês verem como essa Bíblia aqui ela é grande. Só para deixar aí para vocês terem um entendimento do tamanho, a dimensão dessa Bíblia. E como eu falei com vocês, eu comprei ela super em conta. Se caso vocês conseguirem encontrar dessa Bíblia aqui com esse preço, vale a pena pelo material que ela entrega. E se caso vocês quiserem, depois vocês trocam a capa. Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.